Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, sou professor de História e seja muito bem-vindo ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Medusa dentro do Assassin's Creed Odyssey. Tá aí mais um vídeo para essa série. O meu primeiro contato com ela remonta aos meus tempos de criança, porque eu tinha um Master System e nesse Master System eu tinha o Phantasy Star traduzido em português pela Tectoy. Isso foi, cara, início dos anos 90 aí, com certeza. E uma coisa que me chamou a atenção, eu apanhava sempre, não conseguia vencê-la, até que eventualmente eu descobri que tinha um escudo dentro do jogo, que era um escudo espelho. E aí quando você ia enfrentá-la, evidentemente você conseguia derrotar o monstro. Depois, conversa vai, conversa vem com colegas de escola e ficou todo mundo muito impressionado. Pergunta para a professora, vai na tia da biblioteca e aí a gente começa a descobrir a mitologia é uma coisa meio por acidente, aí tudo culpa dos videogames. Uns anos depois, já nos tempos do Mega Drive, já estava mais ligado um pouco de mitologia grega, conhecia pelo menos aqueles personagens básicos, e aí me deparei com um jogo chamado Phelios, onde você vai cavalgando o Pégaso e o chefe da primeira fase é a Medusa. O jogo é um shoot 'em up tipo, sei lá, Gradius ou Salamander ou Parodius ou qualquer coisa desse tipo aí. Bom, seja como for, simbora pra gente falar do Assassin's Creed e hoje a gente vai dar um mergulho muito em cima da galera da antropologia, muita coisa para dizer sobre como é que esses símbolos estão em jogo nessa Grécia Antiga e o que eles significam para nós ainda hoje, beleza? Então, vamos aí, se segura na cadeira, aperta o seu cinto e partiu aula de história, galera. Falou! Vamos seguindo a Brice aí até o Covil do Terror Serpenteante, que é o nome da missão. O jogo não perde muito tempo em caracterizar isso aí, você vê que a região, a gente vê aí no alto da tela de cara, os caras botam o nome aí, Ruínas Medonhas, e conforme a gente vai chegando, eu achei essa direção de arte bem legal, você vê que o tipo de vegetação muda, né? A vegetação praticamente desaparece do lugar onde a gente estava antes, tem bastante neblina. O jogo já te joga nessa coisa muito estreita que você vai, enfim, vai descendo. A própria Cassandra diz aí, é um local sem vida. Tem essa névoa, a gente vê mais na frente ali uma cabeça de veado. Ali do outro lado já tem algumas pessoas petrificadas. Então, os desenvolvedores do jogo já começam a brincar com essa ideia. Ela fala das estátuas contorcidas pelo medo, né? Os rostos contorcidos pelo medo, ou seja, aquela Medusa mitológica que a gente conhece, a gente vai chegando cada vez mais perto, então eles vão montando esse climão aí. E rola um comentário interessante aqui quando ela fala agora do Caronte, né? Ou seja, se ela for como pedra, se ela tivesse sido petrificada, como é que a gente enterra? É uma preocupação interessante porque o Caronte é o barqueiro do Stygies, é quem transporta as almas de um lado para outro. E é costume na civilização greco-romana, de maneira geral, você enterrar a pessoa com moedas sobre os olhos para que você possa pagar o barqueiro quando você finalmente chegar do outro lado. Mas enfim, voltando aí para a raiz etimológica da coisa, a Medusa é uma das três górgonas, as outras são Eustino e Euríale. E Górgona vem do grego gorgos, que significa sinistro ou terrível. Então isso tem muito a ver com essa ambientação toda que a gente viu. Mas, na verdade, a Medusa pode ser interpretada também como guardiã ou como protetora. Isso tem a ver com algumas histórias, algumas coisas da mitologia. Uma das variações do mito diz que a Medusa era uma sacerdotisa extremamente bonita em um dos templos de Atena. E durante a visita de Poseidon, ela se apaixona por ele e os dois chegam a ter relações dentro do templo. Atena fica irritadíssima,
e a Medusa passa então a ser vítima da fúria de Atena. Atena então transforma o cabelo da sua antiga sacerdotisa em serpente e a deixa tão feia, mas tão feia que aquele que a olhasse seria imediatamente transformado em pedra. Então tá aí uma das versões. A Medusa também tem uma outra interpretação possível que tem a ver com proteção, né? E aí você vai ver as imagens dela em máscaras, em vasos, em colunas. O exemplo melhor que eu tenho disso é um mosaico do século I a.C., onde a gente tem o Alexandre o Grande, e aí ele está usando uma armadura, uma couraça, e nessa couraça tem um desenho de Medusa lá. Esse símbolo é o gorgonião. E os gregos acreditam que esse tipo de magia se chama apotropaica, ou seja, é uma magia de afastamento, né? de, vamos dizer assim, remover os maus espíritos ou assustar aqueles que querem lhe fazer maldades. Outro lance massa de comentar, porque agora a gente está vendo um pouco do combate aí, é que o Perseu é enviado para derrotar Medusa por um cara chamado Polidectes, que estava interessado na mãe do Perseu e via nesse jovem um empecilho para que ele pudesse viver em companhia dessa moça. Os deuses sabiam disso e resolvem ajudar o Perseu. E aí, de novo, varia da versão do mito, mas cada um dos deuses dá um equipamento especial para que o Perseu pudesse derrotá-la. A parte que costuma não variar, ou que varia menos, é quando a Atena entrega ao Perseu um escudo polido. Algumas traduções você vai encontrar um escudo espelho. Mas seja como for, o Perseu consegue derrotá-la, às vezes porque ele olha para ela sempre pelo escudo e não diretamente, então ele não se petrifica. Em outras porque ele mostra o escudo para ela, ou faz com que ela veja a si mesma e ela própria se petrifica. A gente fica com a primeira versão e ele consegue desferir um golpe fatal nela e ela sangra e vem a falecer. Quando isso acontece, do sangue dela nascem Pégaso, que é o cavalo alado que a gente já conhece, e um gigante que é o Crisaor. Algumas outras variações aí vão colocar que o sangue da Medusa dá origem a duas coisas especiais. A primeira delas é que quando ele entra em contato com algas, ele dá origem a corais vermelhos no mar Mediterrâneo. E outra é que as víboras ou as cobras venenosas nascem das que sobraram do cabelo ou do próprio sangue que gotejou sobre a areia e se tornou essas criaturas. Bom, a galera da antropologia, historiadores e mitólogos e tudo mais vai oferecer algumas outras leituras interessantes também. O Joseph Campbell, que é o cara lá do Poder do Mito, ele vai dizer que por volta do século XIII a.C., a gente tem uma ruptura de modelo religioso, e aí é o declínio de uma religião de deusas, pegando emprestado um pouco daquilo que a gente viu lá dos cretomicênicos e tudo mais, e por isso então a Górgona, que é uma figura geralmente feminina, acaba sendo derrotada. Outra versão possível, e aí cara, aí dá pra gente ficar horas discutindo isso aqui, é uma leitura do texto do Freud, póstumo já, publicado em 1940, que chama A Cabeça de Medusa. E o Freud vai ler a decapitação da Medusa como uma forma de castração, ou seja, como uma forma de remover o poder de alguém. Um outro cara também da antropologia, que é o Roland Barthes, fala assim que a verdade do mito está nos seus símbolos. Então, os mitemas, ou seja, essas variações, as pecinhas intercambiáveis do mito, ocupam o lugar de alguma coisa, substituem alguma coisa que está escondido, que está submerso em palavras ou em histórias. E por falar em mitemas e variações e tal, como todo bom vídeo que se preza aqui no História com Jorge, a gente tem que terminar com o heavy metal, cara. Então, vamos dar uma olhada na música do Symphony X que chama The Eyes of Medusa. Vamos ouvir aí para ver de qual é. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí do Symphony X. Com certeza é uma das bandas de metal progressivo que eu mais curto, especialmente por causa da voz
do Russell Welland, cara. O cara é monstruoso. Convém também, para quem curtiu essa voz, dar uma olhada no trabalho dele no Adrenaline Mob. Bom, queria voltar um pouquinho para a questão da antropologia e para o Bronislaw Malinowski. Olha que nome maneiro, cara. Vou colocar escrito aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Olha o que o Malinowski fala. Eu estou lendo o História Ilustrada da Grécia Antiga, da Editora Europa. Essa revista, infelizmente, tem mais de 10 anos, então acho que hoje em dia a gente só encontra em sebo. Mas vamos dar uma olhadinha. Olha o que o Malinowski fala a respeito do mito. Ele diz assim: o mito exprime, exalta e codifica a crença. Salvaguarda e impõe os princípios morais, garante a eficácia do ritual e oferece regras práticas para a orientação do homem. O mito é um ingrediente vital da civilização humana. Longe de ser uma fabulação vã, ele é, ao contrário, uma realidade viva, a qual se recorre incessantemente. O Malinowski me faz lembrar aí, talvez, um pouco da galera da psicologia e da psicanálise. Eu estou pensando aqui, por exemplo, no Freud, no Jung, nesse trabalho todo com símbolos, e depois com um monte de historiadores e antropólogos que vêm pegando carona nessa linha de pensamento um pouco aí. Gente tipo Joseph Campbell, ou os caras tipo Marcel Detienne na invenção da mitologia. Tem um camarada, depois eu coloco o nome dele aqui no link, e ele tem um livro que chama Do Olimpo a Camelot, e vale muito a pena a gente mergulhar nesse universo aí, pra gente sair um pouco da coisa assim, da história, sabe, no sentido de os personagens daquele roteiro em si, e a gente ir para uma camada mais profunda de o que é que está sendo dito ali, que outros movimentos sociais, ou históricos, ou psicológicos, ou enfim, qual é a camada de simbologia por trás dessas histórias, desses personagens, e o que isso pode fazer a gente refletir e a gente ler com um pouco mais de clareza a sociedade onde a gente vive. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, deixar o joinha aí, clica no botãozinho do sininho, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos para a gente ter mais visualizações, continuar produzindo e a gente botar o canal estourando aí, beleza? Um abração para todo mundo, galera. Racha de estudar e até mais. Falou!